Entre 70 e 76 milhões de anos atrás, no que um dia se tornaria a província de Santa Cruz, na Argentina, viveu um animal que ajudaria a revolucionar a maneira como os paleontólogos modernos viam os dinossauros herbívoros. Com um nome que significa não teme nada, Dreadnoughtus era um titanossauro gigantesco que se revelou quase completo quando foi desenterrado em 2005. Esse gigante da formação Cerro Fortaleza foi um dos maiores animais do Mesozoico, e hoje vamos conhecê-lo em toda a sua enorme glória. No caminho, vamos descobrir como o Dreadnoughtus viveu, como foi descoberto e como se comparava com os outros megasauropodes do final do Cretáceo. Então sente-se e relaxe enquanto te levamos de volta no tempo para conhecer um titã entre titãs. Dreadnoughtus shrani, a única espécie dentro do seu gênero, foi um gigantesco saurópode do final do Cretáceo da Argentina. Especificamente, era um titanossauro, um membro de um grupo diversificado que foi extremamente bem-sucedido no final do Mesozoico. Dentro da Titanosáurea, acredita-se que ele pertença à família Saltosauridae, um grupo de dinossauros imensos de pescoço longo que normalmente podiam ser encontrados com uma armadura dérmica resistente nas costas. Saltosaurídeos, como o Alamosaurus de Hell Creek, nos Estados Unidos, que é um parente próximo, foram alguns dos últimos dinossauros não avianos a serem extintos quando o infame meteoro atingiu a Terra há 66 milhões de anos. No entanto, existem algumas preocupações dentro da comunidade paleontológica sobre sua classificação dentro dessa família, devido à sua postura geral e à estrutura de seus membros. Dreadnoughtus viveu pouco antes dos últimos saltosaurídeos sobreviventes. Ele viveu na Terra entre 70 e 76 milhões de anos atrás, entre os estágios Campaniano e Maastrichtiano do Cretáceo. A característica distintiva do Dreadnoughtus era seu tamanho realmente imenso. O espécime tipo, um subadulto imaturo, media 26 metros, ou 85 pés de comprimento e, em vida, teria pesado entre 48 e 49 toneladas. Isso o torna o maior animal terrestre, cuja massa pode ser calculada com um grau de certeza. E, além disso, indivíduos adultos totalmente crescidos seriam capazes de crescer ainda mais. O espécime tipo também atingiu 6 metros ou 20 pés de altura no ombro e ostentava um comprimento de pescoço e cabeça de pouco mais de 12 metros ou 40 pés. Dreadnoughtus teria crescido tanto que poderia olhar você nos olhos a partir de uma janela do segundo andar, algo que nenhum animal vivo conseguiria sequer chegar perto. Os elementos conhecidos do Dreadnoughtus, apesar de virem de dois indivíduos, são incomumente completos. Eles são, na verdade, os mais completos entre todos os grandes titanossauros. E os paleontólogos conseguiram aprender muito sobre esses gigantes do Mesozoico apenas analisando esse único esqueleto. Acredita-se que ele se preservou tão bem porque morreu rapidamente e logo foi enterrado por sedimentos. É provável que tenha sido vítima de um sepultamento rápido, possivelmente por deslizamento de terra ou arrastado para águas profundas. Aqui ele teria sido rapidamente coberto por lama e areia, permitindo que o processo de fossilização ocorresse sem a ameaça de necrófagos destruírem seus restos. Estudos sobre os ossos do Dreadnoughtus ajudaram os cientistas a determinar a postura geral mantida pelos grandes dinossauros titanossauros enquanto caminhavam pela Terra. Eles normalmente caminhavam no que foi chamado de postura de bitola larga, onde os pés do animal ficavam afastados da linha central do corpo. Enquanto caminhavam, seus membros eram mantidos levemente para fora, ainda mais nas espécies maiores e especializadas de titanossauro. E é aí que a controvérsia entra em cena. Quando caminhava, Dreadnoughtus não mantinha seus membros tão afastados quanto a maioria dos saltosaurídeos, e seu fêmur não era articulado para dentro na cabeça como o de seus supostos parentes. Alguns interpretaram isso como uma indicação de que Dreadnoughtus não era um saltosaurídeo de forma alguma,
O paleontólogo Kenneth Lacovara, que foi quem nomeou esse dinossauro, propôs que, quando o Dreadnoughtus caminhava, ele o fazia de maneira semelhante aos icônicos All-Terrain Armored Transport Walkers imperiais da franquia Star Wars. Os ossos do Dreadnoughtus tinham características notavelmente diferentes de outros dinossauros relacionados. Sacos aéreos estavam presentes ao longo das espinhas neurais de sua cauda, o que fazia com que os ossos fossem divididos em cavidades. Esses sacos aéreos fariam parte do sistema respiratório do dinossauro, ajudando a mantê-lo o mais leve possível para permitir que ele carregasse seu imenso peso enquanto caminhava. Sua coluna também possuía ossos adicionais abaixo de cada vértebra, conhecidos como chevrons. Os chevrons tinham formato de iwas e provavelmente serviam como pontos de fixação muscular para ajudar a suportar o tamanho extremo do animal. Kenneth Lacovara foi o primeiro humano a ver os restos de Dreadnoughtus, quando descobriu 2 esqueletos quase completos nas rochas da formação Cerro Fortaleza, em 2005. Devido ao tamanho imenso dos ossos que ele descobriu, Kenneth e sua equipe levaram 4 verões inteiros para retirar os esqueletos por completo. O espécime tipo estava muito mais completo do que o parátipo, mas ambos representavam esqueletos parciais. Quando os ossos foram finalmente retirados da terra, a equipe precisou usar um sistema de roldanas com cordas e contar com a ajuda de mulas para transportar cada fóssil até um caminhão. Em 2009, após serem totalmente desenterrados, os esqueletos foram levados de navio cargueiro para Filadélfia, nos Estados Unidos. Aqui Lacovara estudaria e descreveria sua descoberta. Lacovara anunciou a descoberta do Dreadnoughtus Shrani em artigo publicado em 2014. Ele observou que, embora os esqueletos fossem parciais, grandes quantidades deles haviam sido recuperadas, incluindo elementos das vértebras, costelas, membros, mandíbula, dentes e garras. Os esqueletos foram desenterrados quase totalmente articulados, da mesma forma como estariam posicionados quando o dinossauro morreu, o que apoia a ideia de que foram rapidamente cobertos por sedimentos, permitindo uma excelente preservação. Ao entregar os ossos na Filadélfia, Lacovara criou cópias digitais deles usando um scanner a laser 3D, e um esqueleto digital totalmente articulado foi construído usando o Autodesk Maya. Usando essa técnica, eles puderam estudar os ossos sem danificá-los, e isso permitiu que continuassem estudando o animal ao devolvê-lo para a Argentina em 2015. Hoje, os ossos estão guardados em segurança no Museu Padre Molina, em Rio Galagos, Argentina. O nome Dreadnoughtus foi dado por Lacovara devido ao tamanho imenso do animal. Ele observou que indivíduos adultos totalmente crescidos e saudáveis provavelmente eram os maiores e mais poderosos animais em seu ambiente, sendo quase imunes a ataques. Embora o nome signifique, literalmente, não teme nada, Lacovara se inspirou no influente modelo de encouraçados do século XX, conhecidos como Dreadnought. Eles são famosos por superarem aqueles que vieram antes deles. As tripulações dos primeiros navios Dreadnought provavelmente tinham pouco a temer nos mares em que operavam, sendo as maiores e mais resistentes embarcações da época. Lacovara também observou ao nomear o dinossauro que achava que havia chegado a hora dos herbívoros receberem o reconhecimento que merecem por serem as criaturas mais resistentes em seus ambientes. O nome específico, Shrani, foi dado em homenagem ao empresário americano Adam Shran, o homem que forneceu apoio financeiro para que a expedição pudesse acontecer. Dreadnoughtus era um habitante da formação Cerro Fortaleza, anteriormente conhecida como Formação Parique, no que hoje é a província argentina de Santa Cruz. O local representa uma planície de inundação, com uma vasta rede de rios que cortavam a terra. Nas margens, haveria florestas exuberantes e úmidas,
das quais Dreadnoughtus se alimentava, descendo às vezes até a água para beber. Chuvas sazonais intensas faziam esses rios transbordar frequentemente, o que pode ter causado o evento que enterrou os 2 espécimes conhecidos de Dreadnoughtus. Madeira petrificada e raízes fossilizadas mostram que árvores altas eram comuns na formação Cerro Fortaleza e provavelmente sustentavam não apenas o Dreadnoughtus, mas também uma série de outros herbívoros. No entanto, o Dreadnoughtus não era o único megasaurópode nessas terras. Ele dividia a formação Cerro Fortaleza com o igualmente espetacular Puertosaurus riuli, um titanossauro saurópode gigantesco, mas muito menos conhecido. Esse dinossauro é conhecido a partir de conteúdo fóssil limitado, incluindo elementos vertebrais do pescoço e da cauda, além de uma única vértebra dorsal. É difícil para os cientistas determinarem seu tamanho exato devido à natureza fragmentada de seus restos, mas o Puertosaurus pode ter medido cerca de 30 metros ou 98 pés de comprimento, tornando-o um pouco maior do que o espécime tipo subadulto do Dreadnoughtus. Entre a vegetação rasteira e as árvores estavam os muito menores Talonkawan, um iguanodonte basal que atingia um tamanho máximo de 4 metros ou 13 pés. Enquanto cortava galhos e arbustos, usando sua boca larga em forma de bico, ele precisava ter cuidado, não apenas com os passos retumbantes dos gigantescos saurópodes, mas também com predadores. De forma incomum, predadores gigantescos não são conhecidos da formação Cerro Fortaleza. Normalmente, quando saurópodes gigantescos são encontrados no registro fóssil, costuma haver um superpredador terópode nas proximidades. Pense em Gigantossauro, Mapussauro e Tiranotitã como alguns exemplos. O maior predador conhecido do domínio do Dreadnoughtus era o Orcoraptor, um mega-raptorídeo de 8,5 metros ou 28 pés de comprimento, longe dos tamanhos dos gigantes mencionados, mas ainda assim um predador capaz e eficiente por si só. Entre os esqueletos de Dreadnoughtus desenterrados por Lacovara em 2005, havia uma série de dentes de terópodes que potencialmente pertenciam ao Orcoraptor. Isso é uma evidência potencial de que esses carnívoros foram capazes de se alimentar das partes dos esqueletos de Dreadnoughtus que não foram descobertas por Lacovara, mas certamente não eram grandes o suficiente para derrubar esses animais enquanto vivos. Além de uma espécie indeterminada de Abelissaurídeo, o único outro terópode conhecido de Ceroportilasa é o Austrochirus. Com 5,5 metros, ou 18 pés de comprimento, esse era o menor dinossauro carnívoro conhecido da região e provavelmente caçava pequenos animais e dinossauros jovens nas áreas mais densamente florestadas da formação. Frequentemente, há muita controvérsia e debate em torno dos comprimentos e pesos precisos dos maiores dinossauros que já caminharam sobre a Terra. Dreadnoughtus, por um tempo, foi considerado talvez o maior dinossauro que o mundo já viu, dado seu tamanho imenso, mesmo sendo um subadulto. Mas isso pode não ser o caso. O maior dinossauro conhecido, até o momento deste vídeo, é o Argentinosaurus ruinculensis, um gigantesco saurópode sul-americano que viveu ainda antes do Dreadnoughtus, entre 97 e 93 milhões de anos atrás. Ele pode muito bem ser o maior animal terrestre que já caminhou sobre a Terra, medindo entre 30 e 35 metros, ou entre 98 e 115 pés de comprimento. Além disso, ele pesava entre 65 e 80 toneladas. Ele era um verdadeiro gigante entre os dinossauros. No entanto, o Argentinosaurus é conhecido por restos muito mais fragmentados em comparação com o Dreadnoughtus, e os restos que temos do maior Dreadnoughtus conhecido não estavam totalmente desenvolvidos. É possível que esses dois animais fossem, em média, semelhantes em tamanho, mas serão necessários mais materiais de Argentinosaurus e fósseis de Dreadnoughtus adulto antes que uma estimativa precisa possa ser feita.
Entre os titanossauros, que forneceram esqueletos quase completos de indivíduos adultos, está o Patagotitan meorum, um animal cujo esqueleto reconstruído recentemente percorreu museus por toda a Europa. Quando foi descrito pela primeira vez em 2017, o Patagotitan foi considerado o maior titanossauro que já existiu, com um comprimento corporal estimado em 37 metros, ou 121 pés. Esse comprimento, no entanto, foi reduzido um pouco depois, quando estudos subsequentes mostraram que o animal, na verdade, media 31 metros, ou 102 pés de comprimento. Isso o colocou logo abaixo do Argentinosaurus em média, mas as duas espécies tinham um tamanho muito semelhante. Uma estimativa de peso entre 50 e 57 toneladas também foi calculada, o que pode ser dito com certo grau de certeza considerando o quanto o Patagotitan é bem conhecido como gênero. Como comparação, um dos maiores saurópodes não titanossauros conhecidos foi o Sauroposeidon proteles. Descrito em 2000, acredita-se que esse herbívoro do início do Cretáceo, vindo do Golfo do México, media entre 27 e 34 metros, ou entre 89 e 112 pés de comprimento. Ele pode ter pesado entre 40 e 60 toneladas, colocando-o firmemente entre os répteis mais pesados e maiores que caminharam pela Terra durante o Mesozoico. Essas estimativas de tamanho, no entanto, são baseadas na ideia de que o animal era intimamente relacionado ao icônico saurópode do final do Jurássico, Brachiosauro. Se Sauroposeidon acabar sendo menos relacionado ao Brachiosauro, essas estimativas de tamanho podem precisar ser recalculadas para se alinharem com futuros entendimentos sobre o dinossauro. Dreadnoughtus foi realmente um animal espetacular, independentemente de ter sido, ou não, um dos maiores dinossauros que já caminharam em nosso planeta. Lacovara está certo. Nós realmente temos uma tendência a esquecer o quão imensamente poderosos e perigosos esses animais podem ter sido em vida. Embora grande parte da glória tenda a ir para os grandes terópodes, Dreadnoughtus provavelmente era o maior animal em seu ambiente, e certamente adultos totalmente crescidos não eram para se mexer com eles. Com um pouco de sorte, à medida que o tempo passa, mais material fóssil pertencente a esse dinossauro será descoberto, e os paleontólogos poderão entender o quão grande esse gigante realmente era.